Pra que eu vou comprar uma fonte de 500, 600 reais, sendo que eu posso comprar uma de 120, cento e pouco? Jeitinho brasileiro! Sabe por que pode ser tão perigoso você negligenciar um componente como a fonte? E nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre esses temas e trazendo mais informações aí pra você. Então, confiram aí! Fala pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Adson Cunha e hoje eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aí, né, um pouquinho mais aí sobre esses assuntos, né, trazendo algumas situações reais aí para vocês e tá acrescentando, né, um pouquinho mais de informações aí para vocês, tá, para que vocês não caiam na besteira aí, né, de fazer como algumas pessoas, né, e deixarem um barato sair caro, tá pessoal? Então, vamos começar aqui primeiro falando, tá, sobre a fonte, tá pessoal? O primeiro caso que a gente tem aqui, que eu vou trazer para vocês, o cliente devolveu aqui para a gente essa placa aqui, tá? É uma GTX 1070, tá? É uma placa aí um pouquinho mais antiguinha aí, porém uma placa que tem uma performance incrível, inclusive utilizo ela em um dos nossos computadores aqui, né? Uma placa bem forte, que conta aqui com uma alimentação, né? Aqui de 8 pinos, né? A gente está aqui com essa fonte, inclusive aqui, né? Da Cooler Master aqui, uma 750 watts, tá? E esse é o primeiro tema que a gente vai já abordar aqui, tá pessoal? Fonte. Um dos componentes aqui mais importantes aqui do computador também é a fonte. Tem muita gente que pensa, não, eu vou botar uma placa-mãe boa, um processador bom, uma placa de vídeo boa, e aí na hora da fonte, pessoal, escolhe a mais barata de todas. A mais barata que vai achar, vai escolher aí, vai colocar lá no computador, porque é só para entregar energia mesmo, qualquer uma serve. Qualquer uma serve, pessoal? Não é bem assim, tá? Vamos lá, vou explicar agora para vocês por quê. A placa aqui, tá pessoal? O cliente nosso devolveu aqui essa 1070, tá? E mostrar aqui para vocês, né? E mais de perto aí para vocês verem, né? Uma placa bacana, com uma construção boa aí. E é o seguinte, pessoal, lá tem aqui essa alimentação, né? De 8 pinos, tá? Então a alimentação de 8 pinos aqui tem uma recomendação aí, né? Uma placa com TDP aí maior do que 100 watts, né? E a gente precisa ter energia para poder suprir, tá? Essa placa aqui para ela rodar. Então vamos citar primeiro o caso desse cliente, tá? Que aconteceu, pessoal? A gente pediu para ele devolver a peça, tá pessoal? A gente pediu para ele devolver a peça porque a gente percebeu que a assistência que ele levou para estar atendendo o computador dele, não por conta de algum problema com a placa, mas por conta de uma coisa que ele mesmo fez no computador, tá? Esse cliente recebeu essa placa e ele disse assim que a placa estava com problema, ou então podia ser alguma coisa de configuração, se a gente poderia ajudar ele com questão de configuração, que ele queria fazer atualização de BIOS, de firmware na placa. Pessoal, uma série de informações que a gente primeiro, para começar a dar algum parecer, tá, para alguém, a gente precisa ter as informações. Qual hardware está usando, qual a fonte está usando, qual que é o equipamento que está sendo usado nessa placa, para a gente poder saber por onde a gente começar a identificar o problema, certo? Não adianta chegar, não, que tem que fazer isso, porque a placa está com problema. Pessoal, essa placa voltou aqui pra gente, a gente pegou, fez o teste aqui de bancada, certo? Fizemos o benchmark aqui. Outro detalhe muito importante que eu queria deixar para vocês sobre isso, o Formark, que foi o software que a gente mostrou aí para vocês no vídeo anterior aí, o prazo, né? Alguns aí perguntaram para ele quanto tempo eu preciso deixar rodando. Pessoal, normalmente é recomendado deixar rodando meia hora, já é o suficiente, tá? Porque esse teste é um teste bem forte, ele leva a placa no extremo. Normalmente meia hora é o suficiente. Aqui a gente deixa por 1 hora, tá? Descartar qualquer possibilidade, a gente deixa 1 hora rodando. Então a gente coloca o teste, a placa passou nesse teste que leva ela 100% aí, ela vai estar tranquila, vai estar apta aí para poder trabalhar, tá? Com isso a gente já consegue saber se a placa tá boa pra gente poder estar utilizando ela aí, certo? Então o cliente devolveu, a gente já fez o teste, a placa tá ok, não deu problema nenhum, tá? E aí eu digo para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. O cliente chegou e relatou pra gente, ele utiliza um VR lá, né? Aquele óculos de realidade virtual. E o que aconteceu? Ele coloca lá o óculos dele, colocava lá o óculos dele e simplesmente a hora que a placa precisava funcionar, a hora que ela precisava de mais força, o computador começava a trabalhar mais, começava a exigir mais, certo? O hardware começava a exigir mais de quem? A fonte, pessoal. E aí, provavelmente, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas porque infelizmente o cliente não deu muitas informações pra gente, então a gente acaba tendo que ter bola de cristal, pessoal, para adivinhar, para tentar ajudar, porque infelizmente o pessoal não dá. Às vezes até por saber que a gente vai dar um diagnóstico, o cliente às vezes já desconfia e ele não quer
ele não quer trocar, ele não quer gastar mais, ele acha que dá a condição dele continuar com aquele hardware ali. Pessoal, a pessoa vai fazer um upgrade, tá? Como foi esse caso aqui, tá? Uma placa aqui de cerca de R$1.000 e poucos. Foi fazer um upgrade desse aqui e de repente tá com uma fonte dessa, uma fonte simples, né? Fonte aí, 500 watts reais, simples aí. O que acontece, pessoal? Esse cliente, ele deu pra gente uma informação que era muito importante a gente saber, né? Que ele acabou dizendo aí, infelizmente ele não falou o modelo da fonte, a gente perguntou várias vezes, ele não falou, provavelmente porque ele não queria trocar ou porque ele sabia que o problema estava lá, tá? Mas, o que aconteceu, pessoal? Ele tinha uma 1050 Ti. 1050 Ti, já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. É uma placa que ela não tem alimentação extra aqui, tá? Ela não necessita aqui de mais alimentação, uma placa que economiza bem mais energia do que uma placa como essa aqui, certo? Então, o que acontece, pessoal? Ele estava lá provavelmente com uma fonte que atendia ele. A 1050 Ti dele estava rodando, o computador dele estava funcionando, beleza, não tinha problema. Ele tem uma fonte lá que fosse até genérica ou que fosse, ele estava rodando, tá? E aí, o que ele fez? Ele fez um upgrade, pessoal, colocou uma placa dessa. Colocou essa placa aqui, e aí o que aconteceu? O computador, a hora que exigia mesmo lá, ele colocava no jogo dele, no gráfico lá, ó, mesmo que ele diminuísse o gráfico, a hora que o hardware exigia, o computador, puf, apagava, desligava, reiniciava. E aí onde eu digo para vocês, qual que era o componente negligenciado? Provavelmente fonte. Por quê, pessoal? O computador exige, a fonte não entrega. O que acontece? Pois é, o computador desliga, o computador reinicia, ele dá um problema, ele não pode continuar se ele não tem energia necessária, certo? Então ele faz isso por segurança, para não estragar o computador, por conta da negligência de alguns. Então, pessoal, a placa está perfeita, tá? A gente pediu porque o cliente estava com essas ideias aí de atualização de firma, ele tinha para ele, né, na ignorância dele, infelizmente, ele tinha para ele que o problema era na placa, tá? A gente faz todos os testes aqui, computador que a gente tem, a gente vende revisado, a gente faz todos os testes antes a gente tá enviando, tá? Então, pessoal, tá? Esse primeiro caso aí para vocês terem noção como é importante, tá? A fonte, esse é um dos componentes do PC que o pessoal mais negligencia na hora de montar o hardware. E infelizmente o barato sai caro, pessoal, porque poderia ter danificado a placa, poderia ter danificado o PC aí por conta de uma fonte que não está trabalhando legal. Às vezes a fonte também está ali no limite, o pessoal coloca uma fonte que trabalha na capacidade máxima dela ali, porque a gente sabe que uma fonte de 500 watts, muitas vezes ela não vai entregar 500 watts de verdade, pessoal, ela vai sempre entregar menos. O que acontece? Dependendo do consumo da placa, dependendo do consumo de processador, quantidade de HD, SSD, tudo que tiver ligado, cada peça dessa tem um consumo. Então, a gente precisa saber disso, né? Se você não sabe, não tem noção do que eu estou falando, pessoal, consulta um técnico. A gente tem aqui o campo de comentários aqui, não custa nada. À medida que a gente tem tempo, a gente vai respondendo o pessoal e alguns mandam mensagem aí pra gente também. Pode estar mandando aí, pessoal. A gente vai estar respondendo aí para ajudar vocês, trazendo sempre mais informações, justamente para vocês não perderem aí, né, o hardware de vocês, acabarem queimando algum componente. Tem que chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe muito importante, tá? Existem técnicos e técnicos, tá? Profissionais e profissionais. É um profissional que o cliente chega e fala assim: ah, meu computador tá meio lento, quero fazer uma formatação. E às vezes o PC tá sem manutenção nenhuma, o problema já está começando em outro lugar, e aí por isso, né, ocasionando aí lentidão no equipamento. E o técnico faz o quê? Tem um técnico que não tem proatividade nenhuma, ele simplesmente chega, faz uma formatação, né? Formata aí o HD, o SSD aí do PC e beleza, o computador naturalmente vai melhorar. Por quê? Porque apagou todos os registros, as informações ali no HD ou no SSD, o computador naturalmente vai melhorar um pouco. Mas ele pode vir a dar problema logo em seguida, que a pessoa vai continuar a instalar os programas, instalar jogos, tudo de novo, e aí o computador vai voltar a ficar numa condição não muito legal, certo? Então, pessoal, aqui, né, a gente trabalha de outra forma. Aqui a gente acredita, né, que a gente precisa identificar o conjunto completo, certo? A gente precisa identificar, às vezes pode ser um problema, um componente aqui como esse daqui, tá? Um dissipador aqui que muita gente por aí não faz, né, checagem aqui, se está correto. Se encostar aqui, às vezes você pode ver que a placa está pelando, com certeza isso aqui está sem manutenção, tá? Então precisa verificar direitinho, pessoal. Às vezes o problema está em outro lugar, ocasionando aqueles travamentos, aqueles congelamentos, que o computador, você mexe o mouse, ele para o mouse, mas ele não trava por completo, porque normalmente quando para o mouse, né, para ali, é por conta de processador, né, que congelou, que parou, que ele está numa temperatura alta, e às vezes não é isso,
tá? Às vezes pode ser outro problema. Então por isso que a gente tem que ver direitinho, né? No caso desse cliente aqui, por exemplo, ele levou, o pessoal formatou lá, o computador devolveu, mas não identificou o problema com a placa. Não fez os testes lá com o óculos, não fez os testes nos jogos. A assistência, né? Se ele tivesse falado o problema, ou pode ser que ele falou, porque ele disse que não souberam identificar, tá? Pode ser que ele tenha falado sobre o problema lá, mas a assistência, você viu lá uma fonte, né? Uma fonte genérica aí, já poderia, né, se fossem técnicos especializados ou capazes realmente, né, tivesse a capacidade de identificar esses fatores e não só de repente, né, vai manutenção e passa um pincelzinho. Não é assim, né, pessoal? Fosse pessoa capacitada corretamente aí, ia chegar e falar assim: olha, peraí, mas você está usando essa placa aqui, com esse conjunto aqui, você está tendo consumo assim, você está usando uma fonte genérica, tá? Mas às vezes o próprio técnico não é bem capacitado. Ele vai fazer uns cálculos aqui, que nem eu falo para vocês, do TDP, né, dos componentes. E aí ele vai chegar e falar assim: ah não, mas aqui tem 500, eu estou tendo um consumo de 350. Mas e aí, os 500 lá são reais? Tá? Então por isso que a gente tem que procurar, né, buscar saber informação aí, pra gente não cair na mão de pessoas aí, muitas vezes aí, que infelizmente aí não tem grande capacidade, né, e não vão estar resolvendo nosso problema aí de verdade, tá? A gente tem que lembrar que quem tem conhecimento é quem estuda para isso. Então até o pessoal que é técnico aí, tá? Vamos procurar ter um pouquinho mais de proatividade aí para identificar um problema, né? Ou não agir também, às vezes, infelizmente, algumas pessoas aí agem na maldade, né? Pega e fala assim: não, eu vou formatar aqui, tá, mas daqui 3 mil o computador dele vai dar problema de novo, ele volta aqui. Não, pessoal, o cliente voltado ali 3 meses aqui, com certeza ele não vai estar satisfeito. É bem provável que ele procure outro profissional, tá? Então, para quem acha que isso daí é saudável para o empreendimento, não é, tá, pessoal? A gente fala por experiência própria aqui. Já teve muito cliente que veio aqui com bronca, né, de ter deixado alguma assistência aí, ter começado a trabalhar com a gente, né, a fazer serviço com a gente, porque estava com bronca já de chegar lá, cada hora é um problema, aí o computador volta, toda hora dá retorno, né? E aqui, graças a Deus, a gente tem muito pouco, né, muito pouco retorno aí de cliente aí que teve algum problema com relação à qualidade do nosso trabalho, né? Então isso daí é muito importante, pessoal. O cliente que ele está satisfeito, ele vai vir aqui, ele vai fazer serviço com a gente de novo, ele vai estar comprando com a gente de novo. Então procurem fazer aí o melhor, né? Deixa aí a dica para vocês aí, procurem fazer o melhor aí para quem é técnico aí. Faça o melhor para o seu cliente, tá? Esse negócio de, ah, não, eu vou ficar ganhando dinheiro, vou ficar fazendo serviço só. Ah, o cliente me pediu fazer só isso, eu vou fazer só isso. Verifica, checa, avisa ele, a fonte dele tá com um componente lá estourando. Avisa, pessoal, avisa. Fica a critério do cliente. Se você deixar ele ciente, o cliente fala assim: não, eu quero economizar, eu não quero gastar, eu quero deixar correr o risco dessa fonte estourar, nem no outro vídeo nosso aí, né, de pegar fogo, eu quero correr esse risco. Você já alertou, você já fez a sua parte. Agora o cliente faz se ele quiser. Ah, se ele não quiser, ele quer correr o risco, deixa ele correr o risco, tá, pessoal? A sua parte é identificar, falar: ó, o ideal é fazer isso assim, assado, para ficar aqui 100%. Se você fizer assim, vai funcionar, porém, pode vir a dar problema. Então é isso, pessoal. A gente constata, identifica, manda aí. E aí a decisão, quem toma, claro, é o cliente, certo? E por falar em queimar componente, né, pessoal? Vamos lá, tá? A gente teve um caso aqui que eu mostrei pra vocês, né? Gente, nossa, aí ela... o computador que devolveu aqui pra gente, que provavelmente caiu um raio nele, aconteceu alguma coisa lá. Essa placa voltou pra gente aí, ó, cheia de artefatos, tá? E outro detalhe muito importante também, quando eu peguei uma placa parecida com essa daqui, né, tem até o fã aqui, ó, da placa, uma placa bem parecida ao fã, inclusive aqui é o mesmo. Pessoal, essa placa que eu peguei era uma 750 Ti, né, plaquinha mais antiga também, e ela estava com um fã desse jeito aqui, ó, pessoal. Foi dado um jeitinho brasileiro aqui, passaram o Super Bonder, tá, Super Bonder, pra grudar aqui, ó, o fã aqui, pra ele parar de soltar, porque a placa lá no PC, ela vai aqui, ó, de cabeça pra baixo, certo? O pessoal passou um Super Bond. Pessoal, o que adianta passar um Super Bond numa coisa que gira? Ó, como ficou travado isso aqui, ó. Então esse fã, ele estragou, ele não presta mais, né? Simplesmente, pessoal, precisa ser trocado. E aí, o que a gente tem a falar sobre o jeitinho brasileiro, pessoal? Vocês devem estar se perguntando desde o começo do vídeo, né, que esse frasco de óleo tá fazendo aí. Pessoal, o pessoal pega óleo, pode ser qualquer óleo. O pessoal às vezes não tem um óleo apropriado, cara, pega qualquer óleo. E qual que vai ser o que sempre tem? O de cozinha, claro, que ninguém deixa de comer, né? Então pega o óleo lá de cozinha e aí taca, pessoal, na ventoinha lá, taca aqui, ó, no motor aqui, taca e fala: ah, vai resolver, vai parar de fazer barulho. Às vezes tá fazendo aquele ruído, né? E aí fala: vai parar de fazer o barulho, tá? Pessoal, esse óleo ele vai começar a esquentar ali, a ventoinha não vai estar dissipando legal ali o calor, ele vai começar a esquentar, vai chegar uma hora que o computador vai começar a cheirar até gordura, certo? E pode acabar aí estragando, causando sérios danos aí no equipamento, fazendo uma gambiarra dessa, pessoal. Fã, quando estraga, pessoal, tem que ser trocado,
tá? Precisa ser trocado, não adianta, a ventoinha tá rajando, ela já não dissipa mais. A gente tem alguns equipamentos aqui, que a gente trabalha de placa solar, que ele tem um fã, e quando esse fã ele não para de funcionar. Ele continua funcionando, mas quando ele começa a rajar, que ele tá dando problema, mas ele não dissipa mais o calor. Então ele precisa ser substituído, mesmo que ele ainda esteja girando. Ele não está dissipando mais o calor de verdade, tá? E aí a gente tem esse outro caso aqui, tá, pessoal? Desse computadorzinho aqui, que tá? Então falando aí agora nessa parte do jeitinho brasileiro, né? A gente começou aqui pela fonte, certo? Que o pessoal negligencia, é um componente muito importante, então não poderia deixar de começar por esse assunto, que é o mais importante aí, tá? Nesse vídeo. E a gente tem aqui agora o fã, pessoal. Olha o que aconteceu com esse fã aqui, tá? Esse fã ele quebrou, tá? A pessoa não soube manusear, deve ter batido uma chave, enfiou alguma coisa, foi limpar, tentar mexer com ele funcionando, ó, acabou quebrando. E aí quando quebrou, pessoal, chegaram e passaram Super Bonder, ó. Você vê as marcas aqui da cola, tá vendo? Passaram Super Bonder aí, tentaram fazer uma gambiarra para poder fazer o fã voltar a funcionar. Esse computador retornou pra gente, pessoal, com uma reclamação de que ele não estava funcionando direito. O fã nem girava. Quando a gente chegou aqui para arrumar esse computador aqui, né? Até mostrei aí num vídeo que a gente compartilhou no canal pro pessoal como chegou esse computador aqui. O cliente estava reclamando, falando que era defeito, falando que era garantia. Pessoal, ignorância, tá? Ignorância aí, bem complicado. A gente está aí para trazer informações aí. A gente traz informação, a gente vai muitas vezes trazer informação com um cliente como esse. Aí o cliente é ignorante, o cliente quer insistir. Ele não estudou sobre isso, mas ele quer insistir, né? Então, pessoal, precisa aí ter humildade de saber. Quando não tem o conhecimento, procura aprender. Hoje em dia a gente tem tanto vídeo aqui no YouTube e outras plataformas aí que trazem muito conhecimento aí para quem está interessado em aprender, tá? E aí a gente tem esse problema aqui, pessoal. E aí vocês podem falar bem, poxa, mas ele tá trazendo isso daí porque ele fica com raiva do pessoal que devolve as coisas e tal. Não, pessoal, a gente não fica com raiva. É cada vez, tudo que vem pra gente desse tipo é um aprendizado que a gente tira a cada dia. É um aprendizado a mais que a gente tem. A gente está melhor preparado em situações posteriores aí, à medida do que vai acontecendo. Se não fosse um conteúdo para agregar para vocês, eu nem trazia, eu guardava para mim mesmo. Certo, pessoal? E aí, vamos lá. Outro detalhe aí, né? Falando aí em ignorância. Pessoal, isso aqui é uma plaquinha solar, né? Que a gente tem aí. O cliente devolveu isso aqui pra gente também, né? Por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Tem algum problema com esse produto? Não. Não tem, aí que tá. Onde eu falo pra vocês é ignorância. Pode ser que vocês deem risada aí, mas o cliente devolveu isso aqui e falou que tava com um problema. Sabe qual é o problema, pessoal? Isso aqui é uma placa solar. Você coloca no sol e aí ela vem com essa película. Vocês estão vendo que tá um plástico por cima? É um plástico, ó. Tá? Uma película, igual o celular. Às vezes você compra um celular novo, vem com a película por cima. O cliente não tirou essa película, pessoal. Ele falou que a placa estava estragando, que ela estava enrugando, ó, com o sol. Pessoal, película, tá? Proteção do produto aí durante o frete, durante o processo aí de fabricação e tal. Tem que ser protegido o produto, certo? E aí, película, né? Até comentei com um amigo nosso lá no Correio isso aí. Nossa, e pô, pior que eu já passei por uma situação parecida, onde uma viseira aí de capacete, né, de moto, comprou e a viseira falou, nossa, parece que a viseira veio fosca. E aí um amigo mencionou, né, olha, poxa, mas é que porque tem a película, você tem que tirar a película plástica, né, que ela vem para proteger. O cara, nossa, é verdade. Aí ele tirou e viu que o produto tava 100%. Mas aí, pessoal, onde entra a ignorância nesse caso? Era só perguntar. Era só perguntar, não sabe, não conhece do produto, não sabe que vem um plástico. Perguntar, olha amigo, nossa, coloquei no sol lá, mas parece que tá fazendo bolha. Eu falo assim, ó, a primeira coisa que eu ia responder, o senhor tirou a película para utilizar o produto? A gente já saberia, certo? Então, aí ó, mais um exemplo aí para vocês, tá? De ignorância. E por falar em ignorância, vocês estão vendo aqui, né? A camiseta aqui, ó, do Profissão Gamer, nossa camiseta aí finalmente chegou, né? Pessoal, seguinte, alguns aí estavam falando, né? Pô, o cara tá oferecendo aí nos vídeos aí a camiseta, nem ele tem a camiseta. Pessoal, a gente já mandou fazer a nossa camiseta, tá? E para alguns ignorantes aí de plantão, infelizmente, a camiseta tem um tempo que ela leva para ser fabricada. A confecção, precisa ser feita a camiseta porque é uma camiseta personalizada. Não é igual você vai numa loja, eu quero uma camiseta da Nike. A camiseta ali, você chega, paga e leva e acabou. Essa não, é uma camiseta que precisa ser feita, tá? Precisa ser confeccionada. Então, claro que quando a gente conseguiu, né, a parceria aí, conseguiu a produção dessas camisetas, a gente já pediu, né, eu já pedi as minhas, com certeza, claro que a gente gosta muito, né, do design, a gente que bolou aí todo o design, então claro que eu já pedi a minha logo no começo.
E alguns aí estavam falando, né? Poxa, o cara tá mostrando aí, mas não tá... Mas nem ele tá usando a camiseta. Assim, pessoal, graças a Deus a nossa camiseta chegou, né? E está aí disponível para vocês aí também. Quem gostar aí pode estar aproveitando, né? Adquirindo a sua aí também, tá? No link aí que eu tô deixando aqui na descrição. Pessoal, nós estamos aqui também com uma placa aqui, tá? Queria estar aproveitando a oportunidade aqui para poder falar para vocês, um pouquinho. Olha para vocês verem, né? A construção aqui dessas placas, tá? Como são uma próxima da outra aqui, ó, o tamanho dessas placas. São placas grandes, são placas que exigem muita energia. Aquela ali eu mostrei para vocês aqui, ó, tem uma alimentação de 8 pinos, tá? E a gente tem essa daqui, pessoal. Olha a quantidade de pinos que tem aqui para alimentação, tá? Vários pinos aqui. Então aqui já vão 2 cabos. Precisam ser 2 cabos aqui que a gente tem, tá? Do PCIe aqui, né? Alimentação do PCIe. Então precisam ser 2, ó. A gente utiliza 2. Um aqui com 8 pinos e o outro aqui com 6 pinos a gente usa também nessa placa aqui, tá? Nesse exemplo. Pessoal, uma placa que tem consumo alto. Vai rodar com essa fonte aqui, pessoal? Não vai rodar. Tá? Não vai rodar, a gente chegou a fazer até o teste aqui para mostrar para o cliente. Não roda com uma fonte dessa daqui. Pessoal, vocês precisam consultar o equipamento que vocês estão usando. Vocês vão fazer um upgrade, tá? Sempre deixo aqui as informações pro pessoal. Vão fazer o upgrade. Eu quero melhorar minha placa de vídeo, tá? Quero melhorar minha placa de vídeo. O que eu preciso saber? Minha fonte comporta? Porque você vai estar colocando mais potência, você vai colocar uma placa de vídeo mais forte. A sua fonte comporta? Se não comporta, você tem que saber que vai trocar a fonte. Mas como é que eu vou saber que eu preciso? TDP, acabei de falar para vocês aí, procurem no Google. Olha, eu quero saber o TDP da placa aqui 1070. Então a gente, como tá aqui do lado, ó, TDP placa 1070, GTX 1070, você vai saber o TDP, o consumo de energia dessa placa. E aí eu quero saber se a fonte que está no meu PC comporta, tá? A fonte que eu estou no PC é uma dessa aqui, 500 watts reais, né? Tá lá. Aí você vai fazer o que? Você vai fazer a consulta. Por quê? Porque esses 500 watts reais, eles não são reais. Então não adianta você somar, não, mas nossa, a placa aqui consome 200, a minha placa também consome 30 watts, o processador consome 60 watts, aqui dá 100, a conta dá 300, então tá beleza, então aguenta. Não é assim, pessoal. Não é assim, tá? Esses 500 não são reais, tá? Como eu disse pra vocês no início, precisa ter a noção para você não dar gargalo aqui na potência aqui, você acabar não tendo potência, a sua placa exigir um consumo aqui maior, puxar um consumo de energia maior e você acabar tendo problema com hardware ou um outro componente aqui que superaquecer, não estiver funcionando com a energia adequada, pode acabar estragando, tá? Por conta disso. Então, muito importante, deixo mais essas dicas aí para vocês, né? Para vocês aí que estão fazendo upgrade, estão com hardware bacana aí. Fica mais essas dicas aí para vocês. Espero ter acrescentado mais. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like aí, considera se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.